Olá, amigos. Hoje vou falar um pouco sobre como e por que a Terra é plana. Por que eu sei que a Terra é plana? Não é só caso de acreditar. A Terra é plana. Por quê? Simples. Não existe curvatura. Alguém, algum dia, em algum lugar, já viu alguma curvatura na Terra? Não. Você vai na praia, você observa tudo plano. A água totalmente plana. Você olha em frente, está tudo reto. Você olha para a direita, você vê até perder de vista, tudo plano. Você olha para a esquerda, tudo plano. Nada de curvatura. Ah, mas você está a nível do mar, aí você nunca vai ver. Sim. Os antigos sempre diziam, aliás, até hoje, os globalistas dizem que os barcos somem atrás da curvatura. O horizonte seria já a curvatura dessa terra bola. Que interessante, não? O nosso horizonte visível está em torno de 5 a 6 quilômetros. 5 a 6 quilômetros. Então, quem olha para frente um navio ir sumindo, se ele está sumindo atrás da curvatura, então a curvatura já começa a 6 quilômetros. Os cálculos matemáticos, segundo a tal circunferência da Terra, seria então de que se a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência, então nessa distância uma pessoa já deveria desaparecer, ou seja, em 6 quilômetros uma pessoa de mais ou menos 1,80 já deveria desaparecer. Isso é o que diz os cálculos dos globalistas, os cálculos oficiais da curvatura, segundo os 40 mil quilômetros de circunferência. Mas, quando você olha para a direita, por exemplo, aí tem outro barco lá longe, nem está sumindo ainda. Ali em linha reta para frente tem 6 quilômetros. Mas quando você olha lá para a direita, a distância é muito maior, é 3 vezes maior. E o barco ainda está lá, ou às vezes até sumindo um pouco, desaparecendo, ficando menorzinho. E aí? Como é que funciona isso? Eu não consigo entender. Eu não sei aonde que tem uma curvatura à frente a 6 quilômetros e conforme vai indo mais para a direita ou para a esquerda a nossa visão, essa linha do horizonte vai ficando mais distante. Como funciona isso? Não funciona. É bem simples assim. Tanto que é fato que você pega uma câmera com bom zoom, ou você pega um telescópio e você traz o navio de volta. Ué, mas o navio não estava escondido atrás da curvatura? Como uma câmera pode fazer a volta, fazer a curva nessa curvatura da Terra e trazer esse objeto de volta? Não existe. Isso é mentira. Então, essas câmeras, essas filmagens já provam que essa historinha contada de que os barcos já somem na curvatura, no horizonte, é uma farsa, é uma fraude, é mentira. Não existe. Muito bem. Aí os que dizem que, mas você está muito baixo, a Terra é muito grande, você não vai ver mesmo. Muito bem. Aí foram lançados balões.
Algumas pessoas tiveram a ideia de pegar um balão de hélio, colocar uma câmera para que ela tirasse fotos, filmasse, como ela em cima. Até os supostos cientistas se admiraram, né, e se apavoraram também, né, de como que conseguiram imagens tão impressionantes assim do espaço a 30, 40 quilômetros de altura. Ué, mas como assim? O espaço não era só acima de 100, 200 quilômetros? E acima das nuvens, em média entre 40 e 50 quilômetros, se tiram fotos e se fazem vídeos da Terra totalmente plana. O horizonte sempre é plano. A única curvatura que aparece em algumas imagens é por conta de câmeras com lentes defeituosas. Eu digo defeituosas porque isso é um defeito. Uma lente encurvar a imagem é um defeito. Alguns dizem que é um efeito a lente olho de peixe, fisheye. Para mim é um defeito. Qualquer lente que deturpa a imagem, que destrói a originalidade da imagem, é uma lente com defeito. É uma lente que jamais deveria de ser usada. Qual é o sentido de você mandar um balão àquela altitude, você gastar dinheiro para isso, e você colocar uma lente que não demonstra a realidade? Qual é o sentido disso? Por que isso? Para que isso? Só se for para enganar. Não existe outra razão. Então, com a imagem de balões, 40, 50 quilômetros, a Terra continua plana. Depois disso, aí os globalistas e os globaloides vieram com outra. Não, mas você está muito baixo ainda. Você tem que estar acima de 100 quilômetros para começar a ver a curvatura. Com 100 quilômetros você só tem 1 grau de curvatura. Para esses descerebrados, eu digo o seguinte: 1 grau de curvatura na superfície, não lá em cima, se você está a 100 quilômetros acima da superfície, olha quanto a mais de visão que você tem. Quantas centenas, quantos milhares de quilômetros que você enxerga a 100 quilômetros acima da superfície. E os foguetes que lançaram a 120, 150, 180 quilômetros de altitude, a Terra continua sendo plana. E aí, como é que fica? Dá para enxergar alguns milhares de quilômetros ao redor. E o horizonte continua plano. Com lentes decentes, normais, o horizonte sempre é plano, sempre é reto. E mesmo nas lentes defeituosas, aquelas fisheye, olho de peixe, quando o horizonte está aqui no meio da tela, o horizonte continua plano. Quando a imagem vai para cima, ela se encurva, parecendo a terra-bola. Só que quando o horizonte está abaixo, é o contrário. A Terra vira côncava. E aí, como é que funciona? Não funciona, é mentira.
porque a Terra continua sendo plana. A Terra só é muito grande. Esses 40 mil quilômetros são apenas na linha do horizonte. Então, se a Terra é um círculo, os 40 mil quilômetros são apenas até o meio. Então, nós temos mais uma distância ainda até o chamado Polo Sul, ou a borda sul da Terra. E aí já são mais outros tantos milhares de quilômetros. Então, a gente calcula que a Terra tenha pelo menos, em média, uns 120 mil quilômetros, mais ou menos, de circunferência. E não apenas esses 40 mil que dizem. E aí, como é que fica? Se com toda essa altura, ainda assim, você não consegue ver nenhuma curvatura, aonde está essa curvatura? Aonde? Se consegue subir acima dessa altitude? Que eu saiba, não tem nada comprovado de algum foguete ou algo que tenha subido acima de 200 quilômetros. Todos os lançamentos da NASA e das agências que fazem parte da NASA, que são subsidiárias da NASA, todos esses lançamentos, inclusive a SpaceX, a JPL, e tantas outras, o foguete sobe, já na altura das nuvens, 10, 12 quilômetros, ele já está indo para o lado. E logo depois disso, já entra uma imagem CGI, daquelas do tempo dos videogames de antigamente, de tão ruins, de tão fracas, de tão porcas que são essas imagens, esses videozinhos CGI, que só engana criança, gente tola, burra que não quer pensar. Então, isto é a nossa Terra. Esse disco, aproximadamente, é a nossa Terra. Então, daqui no centro até a linha do Equador são é apenas a metade da distância. Depois tem mais toda a distância ainda até a borda da Terra. O que dá o dobro do tamanho do que a tal área que falam que tem a Terra bola. Então, a Terra plana, na verdade, ela é muito maior do que a suposta Terra bola. Depois disso, ainda temos aí a borda de gelo, que é o começo da Antártida. A Antártida é toda a borda aqui da Terra. Essa borda aí, essa parte nós não temos como saber qual é a distância que tem nessa borda. Mas com certeza devem ter alguns milhares de quilômetros. O que mais nós temos que podemos dizer e afirmar de que a Terra é plana? Bom, nós temos o Sol. O Sol. O Sol é também a nossa maior prova de que a Terra é plana. Olha que linda essa imagem. Olha isso.
O Sol está aqui em cima, bem próximo das nuvens, e tem um buraco ali nas nuvens, e a luz do Sol passa para baixo. Como que se pode explicar isso? Um Sol gigantesco a 150 milhões de quilômetros. Não existe explicação. Por quê? Porque o Sol está próximo, o Sol está baixinho. O Sol tem uma altitude variável. Nos continentes mais altos, nos mares mais baixos. Como que se pode ter um Sol a 150 milhões de quilômetros? Uma visão dessas do Sol. Até hoje ninguém me deu uma explicação sequer razoável de como se pode ter uma visão dessas aqui do Sol. Um Sol a 150 milhões de quilômetros. Não tem como. Como é que você vai conseguir colocar o Sol ali? Não tem como. Absolutamente não tem como. Outra coisa que prova que o Sol está próximo é isso aqui. Isso aqui são os raios crepusculares. O Sol está aqui em cima. Através dos espaços entre as nuvens, os raios do Sol descem. E olhem a direção em que vêm os raios do Sol. É só seguir a direção dos raios e você vê aonde está o Sol. É só você fazer, segue uma linha, coloca uma linha e você vê aonde acima que está o Sol. O Sol está ali, logo acima das nuvens. Não tem como isso aqui acontecer com um Sol gigante a 150 milhões de quilômetros. Não tem. Não tem. O que mais nós temos que podemos dizer que é prova de que a Terra é plana? Nós temos muitas coisas. Por agora, por este momento, eu apenas vou ficar com isso. A ausência total de curvatura. Isso, na verdade, é o que prova que a Terra é plana. A ausência de curvatura. Se não existe curvatura, não tem como haver uma Terra-bola. Não tem como. Você pega uma bola, a superfície dela tem que ser curva para que ela seja uma bola. Você não tem como fazer uma bola numa superfície reta. Não tem como. Então, a prova de que a Terra é plana, por que a Terra é plana? Porque não tem curvatura. E aí os mais malucos ainda vão dizer, não, mas como que nós temos então montanhas, nós temos vales, nós temos um relevo assim. A Terra é plana, digamos, na média. A Terra ela é nivelada nos mares. Os mares sempre são planos. Toda a água sempre é plana. A água sempre vai procurar o nível. Os rios, eles descem a distância que for, percorrem o caminho que for preciso para eles chegarem ao mar. Porque o mar está no nível da água. E toda a água sempre vai voltar para esse ponto, ao nível do mar. Todas as águas sempre são niveladas.
E a Terra, ela é nivelada conforme os mares. Ela tem seu relevo, seus altos e baixos, mas olhando por cima, ela sempre vai ser plana. Da mesma forma como a gente olha também as nuvens. Você olha as nuvens, por baixo a camada de nuvens é absolutamente plana. Você não vê as nuvens indo um pouquinho e daí elas baixando, fazendo curva. Você não vê isso. Mesmo quando você pega uma câmera e aproxima, você vai ver que elas continuam sempre planas. Se você for de avião e olhar as nuvens por cima, a camada de nuvens por cima, ela continua absolutamente plana. Quanto ao horizonte, quando você sobe numa superfície plana, o horizonte sempre continua na altura dos olhos, sempre. Porque você é muito pequeno em relação à imensidão da Terra. Então o horizonte sempre vai estar na altura dos olhos. Se fosse uma bola, o horizonte, como ele teria que ser curvo, conforme você sobe, o horizonte teria que baixar, porque já tem a curvatura. Então, quanto mais você sobe, mais curva deveria de ficar a linha do horizonte. Obviamente, até você chegar a ver a bola inteira. Isso nunca é observado. Não uma imagem real. Só se vê isso em imagens CGI. O que é CGI? São imagens geradas por computador. Imagens que a gente vê, que você olha, você vê que são falsas. Porque sempre tem várias inconformidades. Se não fosse assim, você poderia dizer que todos os filmes feitos no espaço são verdadeiros, são feitos no espaço realmente. E não, a gente sabe que os filmes são feitos em estúdios, tanto que tem filmes mostrando como os filmes são feitos, mostrando os recursos que são usados, as técnicas que são usadas para simular alguém no espaço, para simular alguém flutuando, para simular uma terra, uma visão de uma terra redonda, tudo feito em computador. E ainda você pode pensar, mas o computador não é tão avançado ainda. Os nossos computadores que nós temos em casa. Os computadores, mesmo que já existem, já são muito superiores a esses. Quando uma técnica chega para nós, é porque ela já está ultrapassada para eles. Nós estamos sempre a 1, 2, 3 gerações atrás. Então, as técnicas que eles usam, as tecnologias que todos esses que fabricam essas farsas usam, está sempre muito mais avançada do que nós. E ainda assim, a maioria das vezes eles fazem um serviço porco, que dá para descobrir muitas falhas. Algumas delas, bolhas de ar. A ISS é simplesmente alguns tubos que estão dentro de uma piscina gigante da NASA. Aquilo não é só para treinamento, não. Aquilo é para filmagem e falsificação de algo que eles dizem ser verdade. Mas quando estão os supostos astronautas, que são, na verdade, atornautas, você vê bolhas de ar subindo, você vê as portas que deveriam de ser muito rígidas para lacrar mesmo a tal estação. Como acontece num submarino, por exemplo, imagina você colocar uma portinha de plástico, de borracha, de tecido, num submarino.
É óbvio que ele vai logo afundar. Não tem como ser diferente. Mas lá no espaço eles colocam portas de plástico, de papelão, não sei do que tudo é aquilo lá. Portas moles. Os astronautas ficam pendurados em cabos. Existem milhares de vídeos mostrando esses astronautas pendurados em cabos. Isso é prova de farsa. Isso é prova da mentira. Só não acredita quem não quer. Então, por hoje, eu fico com essa parte, né? E nos próximos vídeos a gente vai começar a abordar algo um pouco mais incisivo, sempre colocando alguns pontos a mais, né? Do porquê que a Terra não é uma bola, porquê que a Terra é plana e o porquê de toda essa farsa, de toda essa mentira. Este é o canal Terra Plana Cosmológica e eu sou Milton TP.